O tímido é uma pessoa que ele gostaria até de interagir socialmente, ele gosta da coisa social. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um pensamento que faz com que ele fique assim, será que eu vou agradar? Será que eu não vou agradar? O que a pessoa está pensando de mim? Será que vai pensar que eu estou falando a coisa certa? Será que eu dei a deixa certa? Será que a pessoa me interpretou certo? Então, ele fica o tempo todo preocupado o que o outro vai pensar. E isso dificulta muito a interação dele, mas ele gosta da interação. Mas ele acaba não fazendo por conta desse pensamento que é muito autocrítico, né? No fundo, o tímido é um grande crítico dele mesmo. Ele tem esse desejo, Tem, o tímido tem. Já o introvertido é um pouquinho diferente. O introvertido é uma pessoa que tem todas as condições para interagir, faz isso com maestria, não tem o menor problema em fazer, mas ele prefere não interagir. O introvertido, ele não fica pensando o que vão pensar dele ou não. Ele curte ficar sozinho, ele fica sozinho numa boa, não tem problema nenhum e não tem a menor dificuldade. Isso é a grande diferença do tímido e do introvertido. Por exemplo, eu sou uma pessoa introvertida. Mas não é tímida? Não sou tímida. Você não gosta realmente de estar ali? Não gosto. Eu gosto, mas assim, eu tenho meu momento que eu gosto de ficar sozinha. Eu tenho aquele momento que eu fico sozinha e fico muito bem. Quando eu saio e quero interagir, eu faço isso com muita tranquilidade. Mas eu tenho aquele conforto, aquele aconchego de ficar sozinha. Não me faz mal nenhum. O tímido não. O tímido, ele quer a companhia das pessoas. Ele de fato quer. E quais as causas? A gente pode dizer que se existe causas para a timidez? Olha, a timidez é uma coisa complexa, ela é multifatorial. A gente sabe que os tímidos, em geral, têm uma marcação genética muito grande. Quando você vai ver, tem uma história de pai, mãe, daquela timidez mais pesada mesmo. E também tem a criação, tem as vivências. Então, se você passa por situações muito traumáticas na infância, na adolescência, isso pode fazer com que a timidez tome um maior vulto, tem um reforço. Então, você tem as causas que são genéticas e as causas psicológicas, ambientais, que interferem. É uma interação. Muda muito, com certeza. Tanto que a timidez, um dos tratamentos é você fazer simulações de situações para que a pessoa possa treinar, para dessensibilizar esse medo e ela possa se expor. Com certeza. As técnicas de mudança de trauma também, né? Que você tira esse pensamento, sai desse patamar de se importar tanto com o que os outros estão falando e ficar o tempo todo achando que você vai errar. Então, o tímido, ele está sempre preparado para o erro, né? Ele não aposta no que ele pode fazer bacana. E também errar é normal. Por exemplo, eu não sei se é porque eu tenho déficit de atenção e dislexia, então eu cometo uns micos pavorosos, mas me divirto com eles. Isso não me abala. Não, além de rir, eu ainda dou a deixa. Tipo assim, eu tô dando palestra, eu falo, por favor, gente, uma pergunta de cada vez, porque senão eu vou confundir. Então, assim, não tem esse problema. Eu sou introvertida. A solidão é uma opção, mas timidez não. Não, timidez não é uma patologia, é uma maneira de ser ali dentro de um padrão genético, das tuas vivências. Agora, o excesso de timidez, aí é a tal da fobia social. Que seria a timidez patológica. Aí entra como uma patologia que requer tratamento. Porque, por exemplo, a fobia social ou timidez patológica, esse impedimento se torna, passa mal. Então, assim, o tímido normal, ele não quer falar porque ele fica, será que vão me julgar? Será que não vão julgar? Mas ele não passa mal, né? Ele não passa mal fisicamente. A fobia social ou a timidez patológica, que é a timidez patológica, essa pessoa só de pensar ou ser exposto a taquicardia, sudorese, existe um passar mal que dificulta a socialização totalmente. Então são pessoas que não falam em público, são pessoas que... dificulta o seu meio, sua vida profissional, né? Eu acho que a vida profissional que fica mais prejudicada. E é interessante que, por exemplo, os ingleses têm a fama de serem mal educados. E não são. Os ingleses, na maioria, tem um percentual muito alto de fóbicos sociais. Então, se você vai pedir informação para o inglês na rua, ele tende a sair correndo, porque ele vira foco de atenção. Ainda mais quando a gente viaja em grupo e vai fazer uma pergunta. Então, por exemplo, o maior medo do inglês é falar em público, mais do que morrer. E que os maiores humoristas são tímidos. Com certeza. Porque, assim, o tímido, ele quer a aprovação do público, ele quer agradar. Então, um humorista, o que ele quer é a risada.
Ele quer a aprovação do público. É verdade. E como é que ele faz isso? Sabendo se riu ou não. Tanto que deve ser absolutamente desesperador para um humorista estar numa plateia que não ri explicitamente. Pois é. Olha, tem uma lenda, que eu também não sei se é verdade, que diz que o público mais difícil de agradar, seja musicalmente, seja de humor, é Curitiba. Menina, Então, eu ouvi dizer em também. geral, se começam turnês em Curitiba, porque se Curitiba as pessoas reagirem ou rirem, o resto do Brasil vai. Eu não sei se é verdade. Se colocou. E esse realmente E uma tem que coisa assim, cuidar. só para acabar, que as pessoas falam assim, fulano é antissocial, se referindo como se fulano fosse tímido. Gente, antissocial, a palavra antissocial a gente usa para psicopatas. Pois é. Quando a gente diz timidez patológica, fobia social é dificuldade de estar em público. Então, assim, vamos usar as palavras Porque certas. o antissocial realmente cai. É muito comum a mãe falar assim, esse menino é antissocial. Não, ele é mais tímido, né? Às vezes ele passa mal quando está em público, é fóbico social. Então, vamos usar as palavras certas para não ofender. Fobia social é quando a pessoa tem um medo exacerbado, paralisante, de se expor a uma situação onde ela é o centro das atenções. Então, por exemplo, uma pessoa vai fazer uma palestra, né? É óbvio que se ela é o palestrante, ele ou ela, as pessoas todas irão olhar para aquela pessoa. Nessa hora, o fóbico social paralisa. Ele tem reações como se fosse uma crise de pânico, ele começa a suar, ele tem taquicardia, ele tem a sensação de tontura e a vontade dele é fugir dali desesperadamente. Ou seja, a maioria das pessoas que têm fobia social nem tenta, porque eles fogem desse tipo de situação. A gente pode dizer que, assim, a gente já identifica esse traço desde criança? Olha, você pode ter alguns traços de criança, sim, né? Nas festinhas de colégio, pode ocorrer isso. Mas é importante que a gente entenda, assim, existe a tendência de ter uma criança mais introvertida ou tímida e fóbica social. São coisas diferentes. Por exemplo, a timidez é uma questão que não é uma fobia social. A timidez é uma característica. Uma característica. A pessoa tem um certo receio de se expor, mas ela tem vontade de se expor, né? O tímido, na realidade, ele tem vontade de ter uma interação social, mas ele se sente fragilizado para aquilo, ele não se sente capaz para aquilo. O introvertido, né, que as pessoas confundem, timidez e introversão não é a mesma coisa. Por exemplo, uma pessoa introvertida, ela sabe como se comportar numa situação dessa, ela sabe fazer, mas ela prefere não. O introvertido é aquele que gosta mais da solidão. Ele se sente melhor, é mais prazeroso para ele ficar sozinho do que estar com as outras pessoas. O tímido não. Geralmente a criança, o adulto que vai desenvolver a fobia social, ele já é um pouco mais tímido desde criança. E a timidez tem um componente genético grande, que pode cursar com aumento de ansiedade, com a entrada na pré-adolescência, solicitação da vida adulta, e aí pode evoluir para uma fobia social. Tem uma coisa interessante, porque o fóbico social, ele tem essa dificuldade em público, mas na relação 1 a 1, ele é muito bom. Eu diria assim que os aplicativos para relacionamento facilitou muito, porque o fóbico social, que antes ele tinha que ir a uma festinha para conhecer alguém, ele pode conhecer nesses aplicativos, e a conversa individualmente é fácil para ele não tem esse problema, ele gosta, ele pode ter um pouquinho mais de ansiedade. Assim, não tem tanto problema. Ele consegue levar. O negócio é quando ele vira o centro das atenções, muitas pessoas olhando e ele tendo que dar o tom da conversa, ele tem que levar ali, é como se fosse uma dança que ele é obrigado a dançar pelo outro e carregar o outro. Então tem esse componente. Eu diria que afetivamente traz muito prejuízo, mas profissionalmente traz muito mais. Porque assim, hoje não tem uma profissão, até com a globalização, que você não tenha que viajar, que você não tenha que dar uma reunião, que você não tenha que fazer um conference call. É muito difícil isso que ocorra. E a banca, você é o centro das atenções, porque você tá apresentando o seu trabalho. Então você tem ali 6 professores desconhecidos ou não, tem provavelmente só o teu supervisor, o teu coordenador, né, a pessoa que dá ali a tua assistência na tua tese. Então é muito difícil. Eu digo hoje que a maioria dos jovens que buscam o tratamento de fobia social, antes era para namorar, que eles ficavam nessa questão.
hoje eles já estão apavorados quando vão entrar para a faculdade. Porque até a faculdade, as coisas assim, o trabalho é em grupo, então com assim, mesmo grupinho. com o mesmo grupo, e aí o fóbico social geralmente faz tudo escrito e dá para o outro apresentar. Existem essas possibilidades, ele acaba se saindo bem. Né? Então ele tem muito menos atividade social, então ele tem mais tempo para estudar. Geralmente é aquele que acaba indo bem na escola, né? Ele não tem essa atividade de festas e coisas. Então os professores acham assim, ele é perfeito. Exatamente. E não conseguem identificar que ali já está tendo um problema. E aí acontece na faculdade, eu já vi, por exemplo, professores não se darem conta que a pessoa não conseguia apresentar por fobia, zerar trabalhos e eu ter que depois explicar e reverter. Então eu acho que falta um pouco dessa sensibilidade da gente ver que em alguns casos fóbicos sociais vão ter que ter uma oportunidade, ou então apresentar para menos pessoas, ou de uma outra forma que ele não seja visto, né? E aí dá um tempo para ele se tratar. Porque a realidade virtual trouxe essa coisa de você poder fazer a situação sem ter que ir na situação. Então, por exemplo, um jovem, você não pode ir com ele simular uma apresentação de uma banca. Você pode mais ou menos simular com você. Os sociais, eles tentam saídas. Uma das saídas, por exemplo, que é muito ruim, é quando eles começam o uso de drogas para poder se enturmar e para poder suportar aquela sensação. Então, não é incomum fóbicos sociais recorrerem a álcool, a cocaína. E, na realidade, tipo assim, vai beber, ele vai se soltar naquela hora, mas o fóbico social, ele acaba, se ele for utilizar sempre esse recurso, ele vai acabar deprimindo ou tendo pânico, o que é muito ruim. Quer dizer, o que no primeiro momento parece ser uma saída, depois vai ter uma consequência muito maior. Então, assim, eu diria que o fóbico social, ele tem um grande desafio. Que é diferente do tímido também. Que é diferente do tímido, porque é isso que eu te falei, o tímido, ele tem uma vontade de interagir, mas ele não paralisa, né? É um esforço. O fóbico social é paralisante para ele. É como se fosse uma timidez à 10ª potência. Né? Porque o tímido ele ainda faz, ele fica vermelhinho, ele vai ali, ele não se recusa, mas o fóbico social para ele é como se estivesse indo para a morte. Então, por exemplo, você vê um palestrante, às vezes, ele sua de pingar, aquele homem está morrendo ali em cima, né? Muitas vezes. Então, assim, eu já vi palestrante no meio sair correndo e nunca mais voltar. Então, é uma coisa que é muito delicada. E numa sociedade como a nossa, que a vida profissional toma um espaço muito grande, se isso acontece para ele, acabou uma carreira. Então eu vejo que os jovens hoje procuram um tratamento de fobia social quando eles estão para entrar na faculdade, porque eles já sabem que ali vai ser uma coisa que vai definir muito a história dele, né? Uma etapa que, se ele fracassar nessa exposição do trabalho dele, ele pode ser um cara muito bacana, mas a não verbalização, o não marketing do seu trabalho vai trazer um prejuízo grande, né? Existe alguma medicação para isso? Para fobia social existem medicações, são as mesmas que a gente usa para o pânico. Melhora muito, mas é importantíssimo que, a partir da melhora, haja esse treinamento de descondicionamento, que eu acho que aí a questão de trabalhar o biofeedback na dessensibilização, aí seria assim a cereja do bolo. A cereja do bolo, né? Exatamente, as duas coisas, né? A medicação e a questão da dessensibilização. Porque aí você treinou, você deixou o cérebro dele, tipo assim, você sabe lidar com isso, você consegue. Você traz essa segurança. Porque, por exemplo, o fóbico social, ele acha, né, o pensamento predominante dele, isso é muito interessante, é assim: se eu for falar, eu vou errar, as pessoas vão achar que eu sou um idiota, as pessoas vão achar que eu não sei nada. São os pensamentos sabotadores. Isso ele acha dele. O que ele acha que as pessoas acham dele, ele acha que as pessoas olham e falam assim: esse cara é um idiota lá, esse cara não sei o quê, esse cara não sabe nada, esse cara é ridículo. Ele acha que os outros estão pensando isso, né? Então ele trava. Exatamente, ele trava. Os pensamentos deles são muito ruins. As medicações melhoram muito essa intervenção, esse sequestro desses pensamentos. Melhora muito, tá? Mas não o torna apto para fazer. Você acha que pode ter um trauma e desenvolver?
Ou isso pode vir assim sem saber de onde começou? Olha, a fobia social, ela pode vir, não é mais Não comum vir de um trauma. trauma. Vem de uma personalidade que geralmente é uma personalidade de caráter genético, um pouco mais tímido, um pouco mais retraído, e aquilo com nível de ansiedade muito grande vai se desenvolvendo. Se você for ver, dentro da fobia social, tem parentes muito próximos, né? Que estão ali associados a isso. Mas existem pessoas que deflagram, pode ter ali a genética, pode ter ali o componente tímido, mas caminhava a vida. E de repente, num nível de exposição, que aconteceu alguma coisa, ou alguém fez uma brincadeira indelicada, ou um professor foi muito rude numa apresentação em sala de aula, ou desmereceu de forma mais grosseira, pode ser o deflagrador para aquela timidez virar para a fobia.